No próximo capítulo de Café com Aroma de Mulher, Gaivota confidencia à mãe os acontecimentos envolvendo Ivan, revelando que foi Sebastian quem a socorreu no momento crítico. Carmela, abalada, pergunta por que a filha escondeu a verdade por tanto tempo e afirma que o sujeito merece ouvir umas boas verdades, mas Gaivota recusa, explicando que só quis abrir os olhos da mãe para o verdadeiro caráter de Ivan. Enquanto Sebastian trata de assuntos com um cliente, Ivan aparece no local acompanhado por Lucrécia e Lúcia. Gaivota se dispõe a trabalhar, pedindo que a mãe aproveite para descansar. Carmela, no entanto, argumenta que mesmo se ambas trabalhassem sem parar, não conseguiriam juntar 15 milhões de pesos. Sugerindo então que a filha seja sincera com Sebastian. Gaivota admite que já considerou essa possibilidade, mas teme que ele interprete como interesse financeiro. Carmela, porém, acredita que o amor que ele sente superaria essa visão. Gaivota questiona como ele poderia ajudar, e a mãe levanta a hipótese de que ele consiga recuperar o dinheiro dado a Otávio, ou convencer Ivan a perdoar a dívida. Com carinho, Gaivota tranquiliza Carmela, garantindo que encontrarão uma saída. Enquanto isso, Sebastian vai atrás de Gelo, sendo seguido por Lúcia. Ivan sugere à noiva que deixem o local, mas Lucrécia prefere permanecer. Ele comenta que seu irmão não tem mais interesse em Lúcia, que por sua vez levanta a hipótese de Sebastian já ter outra mulher. Ivan, pensando em Gaivota, diz que não sabe ao certo. No bar, Paula bate papo com Lemarcus, enquanto Bernardo e Carlos discutem negócios. Paula pergunta se o amigo estrangeiro é do tipo mulherengo, e Arthur revela que ele está solteiro, surpreendendo ao dizer que o amigo é homossexual, assim como Bernardo. Paula, surpresa, rebate dizendo que seu irmão sempre gostou de mulheres. Arthur lamenta e diz que o amigo ficará magoado. Vicky aparece com pratos de comida, e Marcela demonstra ciúmes. Em outro ponto, Lucrécia e Lúcia falam sobre o casamento, e a noiva aconselha a amiga a mostrar mais o decote para chamar a atenção de Sebastian. Ivan percebe o movimento e avisa que vai buscar alguns livros, sendo acompanhado por Lucrécia. Sebastian pergunta se eles vão permanecer, mas Ivan afirma que levará as duas para casa. Quando questionada, Lúcia diz que talvez fique, mas tem obrigações no dia seguinte. Sebastian tenta conversar com a ex, que confessa tristeza por achar que ele não ficou feliz em revê-la. Ele diz que apenas teve um dia difícil, mencionando os atritos com Ivan na empresa. Lúcia lembra que ele tem uma vaga garantida em Nova York e o incentiva a voltar. Sebastian afirma que decidiu estender sua estadia por conta dos problemas na empresa. Em outro ponto do bar, Gaivota canta no estabelecimento de seu Pedro. E Lemarcus comenta que Sebastian adoraria estar ali. Paula pergunta o motivo, e Marcela, evasiva, responde que o irmão curte esse estilo musical. Lúcia afirma que a situação da empresa não é justificativa suficiente para ele permanecer e, nesse momento, Sebastian recebe um vídeo de Gaivota cantando. Ao ser questionado, ele diz que a mulher no vídeo é sua irmã no bar com o namorado, mas Lúcia estranha não ver o tal rapaz. Ele explica que Gaivota queria apenas mostrar o ambiente. Lúcia ironiza, lembrando que Sebastian nunca gostou daquele tipo de lugar, ao que ele responde que está mudando de opinião. Ela alfineta dizendo que o período de luto não parece tão difícil assim. E Sebastian afirma que estava lá por uma ocasião específica. Quando ela tenta a reaproximação, dizendo que sentiu sua falta, ele se afasta e revela que conheceu outra mulher, lembrando do beijo que trocou com Gaivota. Nesse instante, Leônidas entra no bar e vê Paula e Lemarcus conversando com uma mulher. Ele provoca Marcela, insinuando que ela deveria emagrecer para não perder o namorado, e ela retruca que a irmã, mesmo esbelta, continua solteira. Lúcia se incomoda, mas disfarça. Ivan e Lucrécia retornam para ir embora, e Lúcia pede um momento particular com Sebastian. Ela quer saber há quanto tempo ele está envolvido com outra mulher. Sebastian responde que não sabe exatamente e que prefere não entrar em detalhes. Lúcia reclama por ele ter superado tão rápido 5 anos de relação, mas ele explica que tentou conversar e foi ignorado. Ela pergunta o que a nova mulher tem de especial, e ele diz que discutir isso não mudará nada. Lúcia desconfia que a outra esteja frequentando o apartamento dele e sai aborrecida. Enquanto isso, Gaivota continua sua apresentação, observada por Leônidas. Sebastian revê o vídeo da cantora. Ao final da performance, Gaivota esbarra em Leônidas, que a convida para conversar e comenta sobre a palestra que ministrou. Ela elogia a ideia dele voltar para ensinar trabalhadores e patrões. Ele também fala sobre diversificar os cultivos além do café. Marcela e Lemarcus observam a cena, curiosos sobre quem é o homem.
Leônidas comenta que a família dela vê em Gaivota os mesmos defeitos que veem nele. Em outro local, Lúcia desabafa com a amiga, lamentando que Sebastian já esteja com outra. Ela especula que possa ser uma modelo de Nova York ou alguém da capital, mas Lucrécia acredita que ele tenha conhecido essa mulher recentemente, já que não saía da fazenda. Lúcia afirma que precisa descobrir a identidade da rival, pois quer saber se ainda tem chances. Arthur, envergonhado, convida Paula para dançar, mas ela recusa. Carlos chama Bernardo para atender uma ligação. Do lado de fora, Leônidas pede a Gaivota que agende uma nova palestra, e ela o orienta a falar com Aurélio. Ele pede seu número para facilitar o contato. Marcela comenta que se Sebastian visse Gaivota trocando o telefone com outro homem, ficaria irritado. Lemarcus tenta minimizar, dizendo que era só uma conversa, mas Marcela destaca que ainda assim, houve troca de contatos. Leônidas se despede, e logo depois Marcela e o namorado vão cumprimentar Gaivota. Lemarcus fala rapidamente com ela, e Marcela pergunta se é verdade que Gaivota frequenta a fazenda desde pequena. A cantora confirma, lembrando que via as irmãs brincando no terraço, embora sua mãe nunca a deixasse se aproximar. Marcela comenta que ela quase faz parte da família, mas Gaivota diz que apenas tinha um carinho por Otávio. A Valerro lembra que o pai era muito amado e comenta que Sebastian ficou visivelmente mais feliz depois de conhecê-la, o que emociona Gaivota. Marcela ainda revela que Sebastian teve uma namorada, mas que não era amor verdadeiro, e garante que com Gaivota é diferente. A cantora se surpreende, e a Valerro reforça que o irmão está feliz ao lado dela. Por fim, Carlos termina a ligação e agradece a Bernardo. Valerro quis saber se o homem tinha gostado da cidade, e ele confirmou, embora lamentasse ter que partir no dia seguinte. Bernardo perguntou por que tanta pressa, e Carlos admitiu que conhecera pessoas encantadoras e que se Bernardo o convidasse, poderia ficar mais tempo. Aproximou-se dele e o beijou, fazendo Bernardo se afastar imediatamente revoltado, acusando-o de estar louco. Carlos pediu desculpas, dizendo que achava ter captado sinais, explicando que já passou por situação parecida e entendia o receio, mas Bernardo, furioso, respondeu com um soco. A confusão atraiu atenção, levando Marcela e Gaivota a correrem até onde os dois foram separados, com Bernardo saindo irritado, seguido pelas irmãs. Arthur mostrou preocupação pelo amigo, mas Carlos garantiu que estava bem e pediu que retornassem ao hotel. No caminho para casa, Paula tentou entender o motivo da discussão, mas Bernardo recusou-se a falar. Lucrécia tentou tranquilizar a amiga, dizendo que se Ivan soubesse de algo, certamente contaria, e Lúcia comentou que Marcela provavelmente sabia, porém não revelaria nada. Lucrécia sugeriu uma visita à fazenda para esclarecer melhor a situação, e Lúcia pediu que antecipassem a viagem, pois temia que o relacionamento de Sebastian se tornasse algo mais sério. Gaivota chegou em casa e encontrou Carmela acordada, dizendo que, se a mãe continuasse a perder o sono por causa dela, pediria demissão. Carmela explicou que não conseguia dormir porque sentia suas forças se esgotando. A filha afirmou que quando Ivan chegasse, conversaria com ele pessoalmente, sendo interrompida pela mãe, mas insistiu que iria à casa dele e que Ivan não poderia impedir. Lemarco, que estava no quarto, se escondeu discretamente em outro ambiente, enquanto Bernardo permanecia pensativo no escritório. Gaivota contou à mãe sobre a briga e mencionou que Marcela disse que os irmãos discutem desde a morte de Otávio. Carmela perguntou o que fariam, e a jovem respondeu que tentaria falar novamente com Ivan para pedir perdão da multa e recuperar o dinheiro, mesmo que isso significasse abrir mão das terras. A mãe concordou, dizendo que nunca contou com as terras, pois sempre conquistaram tudo com esforço próprio. Sebastian perguntou a Aurélio sobre a colheita do café especial e foi informado que já estava na hora, pois o café tinha alcançado 36 semanas. O que surpreendeu Ivan. Aurélio explicou que Otávio queria um café mais maduro, causando estranhamento em Sebastian, que duvidava do real interesse do irmão pelo café, confirmando com Ivan que até hoje ele não demonstrava interesse pelo assunto. Sebastian destacou que, apesar do preço do café estar bom, poderia cair, e que pretendia conversar com os Gonzales, que estavam vendendo para uma empresa com bons resultados, mencionando que esse seria o tema da primeira reunião e que a auditoria precisava ser feita urgentemente. Marcela impediu que a irmã contasse à mãe sobre a briga, enquanto Júlia convidou Bernardo para um café, e Marcela e Paula disseram que iriam à cidade, com Sebastian se oferecendo para levá-las.
Júlia perguntou se Lemarco cozinharia novamente, e ele confirmou, dizendo que prepararia sobremesa e biscoitos para acompanhar, sendo ironizado por Ivan, que comentou que poderiam demitir Margot e contratar Lemarco, o qual respondeu que adoraria, mas seu sonho era abrir seu próprio restaurante. Ivan perguntou sarcasticamente se ele já sabia onde seria o restaurante, e Marcela interveio dizendo que ainda estavam planejando, perguntando se ele tinha sugestões. No caminho para a cidade, Paula comentou com Sebastian que achava que Bernardo era gay, e Marcela respondeu que isso não seria problema, pois era a vida dele, dizendo que entendia que o irmão não quisesse se assumir em uma família tão conservadora. Sebastian perguntou por que ela pensava assim, e Paula explicou que Carlos era gay e que os dois haviam brigado, mas Marcela disse que isso não significava nada, embora Paula insistisse que eles estavam sempre juntos desde que se conheceram. Marcela comentou que Bernardo sempre foi o mais comportado e que se brigaram, foi porque ele realmente ficou irritado. Sebastian perguntou se já tinham falado com ele, recebendo como resposta que não, pois ele não quis. Paula lembrou que na infância, o irmão preferia brincar com elas, e Marcela rebateu dizendo que isso não indicava nada, enfatizando que se ele for gay, não há problema algum. Paula respondeu que não é um problema, mas também não é o ideal, e Marcela afirmou que não entendia esse tipo de pensamento. Paula sugeriu perguntar à mãe, e Valerro disse que mesmo que a mãe não gostasse de Lemarco, isso não faria ela terminar com ele. Gaivota ligou para Sebastian, que atendeu usando fones enquanto dirigia. Paula comentou que pela voz dele, dava para ver que estava apaixonado, dizendo que a mulher devia ser incrível para fazê-lo esquecer Lúcia, sendo interrompida por Marcela, que afirmou que não se deve comparar ninguém. Paula justificou dizendo que Lúcia era bonita e elegante, e Marcela respondeu que beleza e elegância não eram o mais importante, mas sim fazer Sebastian feliz. Ele mudou de assunto, pedindo que decidissem o que fariam na cidade, e Paula comentou que o casamento seria interessante com a atual e a ex no mesmo ambiente, ao que Sebastian disse que iria sozinho, surpreendendo Marcela, que perguntou o motivo. Gaivota perguntou como estava a mãe, que respondeu que estava bem, embora preocupada, e disse que resolveriam tudo, com a jovem pedindo que ela ficasse em casa enquanto ela mesma fosse falar com Ivan, impedindo que Carmela assumisse seu lugar.